Uma das principais características de um programador é a sua capacidade não só de criar código, como é óbvio, mas também de reaproveitar código. E não só reaproveitar código por si escrito, mas também código escrito por outros programadores. E nós iremos ver mais à frente nesta playlist como é que nós podemos instalar ou acrescentar às nossas aplicações outros scripts ou packages, que é o nome técnico, criados por outros programadores e que nos vão facilitar o desenvolvimento das nossas aplicações. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, se nós quisermos criar um sistema de registro de logs, que é absolutamente fundamental para qualquer programador saber fazer isso, e queremos acrescentar isso à nossa aplicação, por exemplo, um dos packages mais conhecidos é o Monolog, e nós, através da utilização do Composer, que iremos ver ao longo ainda desta playlist, nós facilmente conseguimos criar um projeto e acrescentar um conjunto de bibliotecas que nos vão facilitar o desenvolvimento. A propósito disto, eu vou-vos mostrar aqui o exemplo do que é, por exemplo, o trabalho de um programador quando quer criar a sua própria ferramenta para depois a poder reaproveitar em diferentes códigos. Eu tenho aqui um script de PHP que foi criado por mim, que não é nada de extraordinário, é apenas um script de PHP para facilitar as comunicações com bancos de dados MySQL utilizando o PHP Data Object, ou o PDO, aquilo que nós tivemos a ver nos últimos vídeos desta série. Isto é, em vez de nós termos que estar a criar sistematicamente ligações à base de dados e depois estarmos a criar conexões muito complexas às nossas bases de dados, com as queries, etc., nós com esta classe, que eu já vos vou mostrar neste vídeo como é que ela funciona de uma forma muito simples, nós conseguimos acelerar o nosso processo, não temos que recriar isso no nosso código e a partir do momento em que nós incluímos esta biblioteca dentro da nossa aplicação, estamos prontos a avançar no desenvolvimento com a conexão da base de dados. Bom, vamos aqui à questão prática para vocês verem como é que esta biblioteca funciona e neste caso nós vamos abrir aqui um novo projeto, vamos fazer aqui um open folder, eu vou criar aqui um novo projeto chamado PDO3 e vamos abrir aqui, então, o nosso código sem rigorosamente mais nada. Se vocês quiserem acrescentar aqui mais uma pasta para guardar aquela biblioteca, vocês podem fazê-lo, não há qualquer problema. Neste caso só terão que fazer aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, libs de libraries, ok? Qualquer coisa que vocês quiserem, não há problema. E vamos criar aqui um nosso index.php. Okay? Este index.php não tem rigorosamente código nenhum. Eu agora vou-vos mostrar o que é que nós vamos fazer aqui. Eu vou, em primeiro lugar, abrir aqui o meu Laragon, fazer aqui um start, ter os dois serviços a funcionar, e vou copiar este script que eu vou deixar o link de download aí num comentário deste vídeo, e eu vou copiá-lo e vou colocá-lo dentro da pasta que eu acabei de criar aqui no meu projeto, aqui dentro do libs. Vou fazer aqui um colar. Então, se eu agora voltar aqui ao meu Visual Studio Code, eu vou verificar aqui que tenho aqui o easypdo.php. Como vocês podem rapidamente observar, depois vocês podem analisar este código todo que aqui está. Basicamente, este código contém o seguinte. Eu vou aqui fechar, ou pelo menos aqui tentar fechar aqui ao máximo estas classes, ou melhor, estes métodos todos que eu aqui tenho, e vocês vão já perceber aqui qual é a ideia. Eu vou responder aqui muito rapidamente a eventualmente algumas dúvidas que vos possam surgir sobre isto que aqui está. Bom, eu quero também alertar ainda para um aspecto que é o seguinte. Neste momento, à altura em que eu estou a fazer este vídeo, esta não será, obviamente, a versão final desta classe, mas ela já está preparada numa primeira versão para vocês poderem utilizar em qualquer projeto. O que é que esta classe faz? É uma classe para simplificar o processo de conexão e comunicação com base de dados através de PDO, ou PHP Data Objects, ok? Portanto, mais focada em base de dados MySQL. Bom, vocês aqui, neste caso eu tinha aqui já umas configurações de uma base de dados antigas, vocês aqui têm o único local onde vocês vão ter que mexer dentro desta classe. Isto é, vocês podem colocar externamente uma configuração. Eu não vou fazer isso agora, poderei explicar isso no outro vídeo como é que vocês fazem, para não terem que tocar aqui no interior desta classe. Mas basicamente a única coisa que vocês vão ter que fazer é definir aqui qual é o nome da base de dados, qual é o nome do utilizador e a respectiva password, e a conexão está feita. Ok? Bom, vamos aqui criar muito rapidamente uma base de dados. Eu vou aqui abrir o PHP, neste caso não vou usar o PHP MyAdmin, mas vou usar aqui o ADSQL, porque se torna mais simples. Vamos abrir aqui no nosso localhost, ok? No nosso localhost eu vou criar aqui uma base de dados que se vai chamar testes, ok? Create new, base de dados, testes, ou neste caso teste, é tranquilo. A base de dados de teste vai ter aqui
uma tabela. Create New Table. Vamos colocar aqui clientes, que é um exemplo que eu uso com muita frequência. Vou adicionar aqui um ID cliente inteiro. Ok? Vamos colocar isto como uma chave primária. Vamos aqui adicionar um índice primário e vamos colocar aqui como auto-incremento. Ok? E agora vou adicionar aqui simplesmente um nome. Vai ser do tipo varchar e vai ter ali 50 de espaço para caracteres. Vou clicar aqui em guardar, estou a acelerar o processo, como vocês rapidamente conseguirão ver. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou inserir 2 ou 3 clientes. Insert into clientes. E agora vamos colocar aqui o values, vamos colocar aqui um 0, vamos colocar aqui o João. Ok? Se eu agora fizer aqui a execução, nós vamos ter então um cliente adicionado aqui à nossa base de dados. Eu vou adicionar aqui mais 2 ou 3. A Ana. Ok, vamos aqui executar e vamos adicionar aqui o Carlos. Ok, executar novamente. E portanto, se eu agora for aqui aos meus dados e refrescar, vocês vão verificar que nós temos aqui então uma base de dados chamada teste, com uma tabela chamada clientes e que tem 3 resultados lá dentro, ou 3 rows. Vamos criar um utilizador com permissões exclusivas para esta base de dados. Então eu vou colocar aqui user testes, ok? Vamos criar aqui um novo, adicionar user teste, vamos lhe chamar assim. A password eu vou escolher aqui uma de 12 caracteres, vou copiar esta password e vou colocar aqui no meu editor de código, ok? Ora, neste caso eu vou colocar aqui na password do utilizador. Ora, a base de dados já sabemos que se chama teste e o utilizador é user teste, ok? Está preenchido aqui o conjunto de requisitos necessários para que eu possa conectar à minha base de dados. Ok? Agora então eu vou fazer aqui adicionar um objeto, neste caso vai ser teste, confirmar, vou dar todos os privilégios para acelerar o processo e vou guardar. Então significa que a partir de agora o user teste, que tem uma password que eu já guardei, é o utilizador que está responsável por poder conectar-se com a base de dados teste. Ora, o que é que acontece a partir do momento em que dentro do meu código eu venho aqui à minha classe e coloco aqui estas informações? Eu estou na prática a indicar quais são as credenciais e a base de dados que permite a toda esta minha classe fazer a conexão com a base de dados. O que ela faz, eu não vou estar a explicar em pormenor, é a partir do momento em que eu criar um objeto no meu programa ou na minha aplicação, em que eu criar um objeto a partir desta classe, ele vai executar aqui o construtor. E o construtor vai permitir logo de imediato ir buscar estas configurações que aqui estão e estabelecer a conexão com a base de dados. Okay? A partir daí eu tenho os métodos CRUD genéricos, que nós já vimos num vídeo anterior desta série, muito recentemente, o select, o insert, o update, o delete, com a possibilidade de fazer apenas uma query tradicional ou queries parametrizadas, que eu irei explicar no próximo vídeo desta série como é que vocês a fazem, ok? Depois nós temos aqui Fetch One Row at a Time, isto é, tenho aqui um bloco que é um bloco mais específico que eu irei explicar na sua altura. Ele é constituído por três métodos, um para iniciar uma query, outro para ir buscando linha a linha e outro para finalizar a query. Isto acontece basicamente porque quando nós estivermos a trabalhar com uma base de dados com várias centenas de milhares de registros, este é um método que nós podemos utilizar para ir buscar um registro de cada vez. Caso contrário, se nós solicitarmos à classe ou ao sistema em si, neste caso ao servidor, que ele nos devolva várias dezenas de milhões de registros, o que é que vai acontecer? Ele vai estourar a memória e não vai ter capacidade para nos responder. Com esta metodologia que aqui está, através da utilização destes três métodos da classe, o que nós conseguimos fazer é primeiro estabelecer uma ligação e dizer eu quero este tipo de registros e agora vai-me dando um de cada vez, ok? Para não esgotar a memória do meu sistema. E depois tenho aqui ainda uma query genérica em que eu posso utilizar apenas o método query e posso escrever um select, um insert, um update, um delete, etc. Tenho aqui depois alguns outros métodos associados, que é o available drivers, é para eu perceber, se eu quiser saber se existem drivers disponíveis ou não, e depois tenho aqui mensagens de erro que são privadas, ok? Em que, neste caso, são apenas métodos utilizados pelo interior da minha classe. Bom, como é que vocês fazem para inserir a classe no vosso projeto? Ora, se eu colocar aqui echo olá mundo, vocês já sabem o que é que vai acontecer. Se eu vier aqui ao meu Laragon, vier aqui à web e procurar aqui por PDO3, cá está o olá mundo. Eu vou inserir aqui então aquela minha classe. Para isso vocês vão necessitar fazer um require once e vamos requerer uma vez aquilo que existe dentro de libs barra e agora easy PDO. Okay?
como esta classe tem um namespace específico, que é este que aqui está, namespace EasyPDO, vocês vão copiar aqui o nome do namespace e vão colocar aqui em cima, pode ser aqui, use EasyPDO. Ok? A partir deste momento é tão simples quanto isto. Vamos colocar aqui gestor como sendo o objeto é igual a new EasyPDO. E não precisam de passar qualquer tipo de parâmetro, porque as configurações que vocês querem utilizar já existem dentro daquela classe. Aqui no use nós iremos ainda adicionar, obviamente, a classe específica. Isto é o namespace, este é o nome da classe que queremos usar, para que não apareça aqui este erro. E a partir deste momento, se eu quiser ir buscar todos os clientes da minha base de dados, eu vou simplesmente dizer clientes é igual a gestor. E agora reparem que eu vou buscar, por exemplo, o select. E no select eu tenho esta assinatura. Isto já é uma função ou um método da minha própria classe. A query e a possibilidade de utilizar parâmetros e a possibilidade, inclusive, de utilizar uma classe para devolver os resultados em objetos. Bom, não vamos agora falar sobre isto aqui. Vamos, no entanto, buscar o seguinte. Select asterisco from clientes. Ok? Vamos ver o que é que vem dentro dos meus clientes. Vou colocar aqui um echo pré e agora um print R de clientes. Quero saber quais são os resultados que ali vêm. Então vamos aqui refrescar o nosso sistema e reparem como nós obtemos por padrão um array contendo todos os clientes que estão no interior da nossa base de dados. Portanto, recapitulando, o que é que aconteceu aqui? A partir do momento em que vocês fazem a requisição desta biblioteca, a inserem dentro do vosso sistema, isto aqui pode passar para cima, não tem qualquer problema. Vocês aqui estão a inserir a biblioteca dentro do vosso sistema. A partir do momento em que criam um objeto a partir da minha classe e começam a utilizar os seus métodos, vocês estão automaticamente conectados com esta base de dados. Podem fazer a experiência com este fecheiro. Eu vou deixar ficar, como já disse, um link num comentário fixado deste vídeo para que vocês possam fazer o download da biblioteca e, eventualmente, num futuro próximo, quando vocês forem a fazer o download, ela já não terá a versão 1.00, terá a versão 1.05, 06, etc. Embora, no estado em que ela está, poderão existir um ou outro bug, enfim, se vocês encontrarem, deixarão certamente aí nos comentários para eu poder corrigir, mas ela está preparada para fazer os trabalhos mais básicos de CRUD para a vossa base de dados.